Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia Seixas, eu sou gerente fiscal da Petlove, atuo na área tributária desde 2010, já passei por alguns segmentos de negócio e agora estou no varejo de e-commerce. O varejo que é apaixonante, o varejo de e-commerce que tem como grande questão a ser resolvida o de partilha, a sua inconstitucionalidade e as mudanças legislativas decorrentes desse tema. É justamente sobre isso que eu vou falar agora, no período da tarde aqui com vocês. Falar um pouco do contexto de criação, como ele surgiu, falar um pouco sobre a luta dos contribuintes no Poder Judiciário e falar os desdobramentos desse tema para o ano de 2022. Peço que eventuais perguntas a gente deixe para o final. Bom, pessoal, a cobrança do DIFAL Partilha, ela surgiu ah, por uma necessidade que os governos identificaram numa mudança de consumo do brasileiro. Na primeira década do século XXI, a gente começou a ver as primeiras lojas, as primeiras empresas fazendo vendas de e-commerce e, consequentemente, uma mudança na tendência desse consumo. As pessoas que antes estavam acostumadas a ir até o comércio local, aos shopping centers, o comércio de rua, passaram a comprar no conforto do sofá de suas casas, através de computadores, celulares, etc. E essa mudança na tendência de consumo eh, impactou positivamente as grandes empresas que estavam, em sua maioria, e ainda estão, localizadas nos estados do sudeste do país, Rio, São Paulo, Minas. Os centros de distribuição dessas grandes empresas estão localizados aqui nesses estados, de modo que os estados periféricos ficaram, então, um pouco prejudicados. Prejudicados em que sentido? No sentido da arrecadação do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Isso porque, até 2015, a alíquota, a tributação vigente determinava que a alíquota a ser aplicada nas operações interestaduais de venda a consumidor final deveria ser a alíquota interna do estado de origem. Isso fez com que, naturalmente, a arrecadação desses estados mencionados aumentasse e os estados periféricos, demais estados do país, passassem, então, a diminuir a sua arrecadação. Com isso, os estados, os governadores começaram a se mobilizar para transformar a legislação então vigente, fazendo com que ela se tornasse minimamente mais justa, minimamente mais igualitária em relação a essa arrecadação. Foi então que, em 2015, nós tivemos a Emenda Constitucional 87. Essa emenda constitucional, ela trouxe a previsão de tributação de aplicação da alíquota interestadual nessas operações e, adicionalmente, o pagamento do diferencial de alíquota em favor do estado de destino. Isso fez com que se tornasse minimamente mais igualitária a questão da tributação. Bom, quando a gente teve essa mudança constitucional em 2015, imediatamente o CONFAZ editou um convênio para regulamentar, trazer algumas orientações sobre como essa tributação deveria acontecer. Não só o CONFAZ, mas também os próprios estados. Eles quiseram, de forma rápida, internalizar toda a previsão de cobrança do DIFAL Partilha, nas suas leis, decretos, regulamentos do ICMS. Então, a gente tinha ali naquele momento, a partir de 2016, uma lacuna legislativa. Em que sentido? Apesar de nós termos uma previsão constitucional para a cobrança do DIFAL Partilha na nossa Constituição, né, que está no topo da nossa pirâmide normativa, e apesar de nós termos previsão também nas leis ordinárias estaduais, que estão ali na base da nossa pirâmide, a gente tinha uma lacuna no meio dela,
que faltava a previsão na Lei Complementar 87 de 96, a famosa Lei Candir, que é a lei que orienta, é a lei que disciplina toda a cobrança dos tributos, no caso do ICMS, a Lei Complementar do ICMS. Então, a gente tinha ali uma lacuna legislativa. E como a própria Constituição diz, cabe à lei complementar disciplinar fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, enfim, base de cálculo e alíquota das cobranças do ICMS. Nesse caso, como é que poderiam, então, os contribuintes proceder? Os contribuintes não tinham alternativa que não buscar o Poder Judiciário. E justamente nessa busca do Poder Judiciário é que os contribuintes ajuizaram ações, impetraram mandados de segurança, na tentativa de se resguardar e se respaldar dessa cobrança manifestamente inconstitucional. Muitos contribuintes pleitearam medidas liminares para não mais serem obrigados a fazer o recolhimento do DIFAL. Outros contribuintes optaram por fazer depósitos judiciais mensalmente, para que garantisse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e pudesse, assim, operar as suas vendas. Bom, esse tema, como muitos contribuintes buscaram o Poder Judiciário, esse tema naturalmente chegou ao STF. Aliás, eu acho que quase todos os temas tributários no Brasil hoje em dia chegam ao STF, né? Difícil os que não chegam. E esse tema chegou. Esse tema chegou ao STF através de 2 processos. Através do processo da ação declaratória de inconstitucionalidade, número 5469, que foi ajuizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e esse tema chegou ao STF pelo recurso extraordinário 12.87.019. Foi um recurso extraordinário de um processo também de uma empresa de e-commerce, a Madeira Madeira. Quando o STF identificou esse recurso extraordinário, identificou a repercussão geral do tema, e então esse processo se tornou o leading case. Bom, esses 2 processos, eles foram julgados agora no último dia 24 de fevereiro de 2021. E eles foram julgados pelo STF de forma favorável aos contribuintes. Os contribuintes ganharam essa briga, ganharam essa luta. Foi uma vitória, mas uma vitória parcial. Não foi uma vitória plena, não foi uma vitória completa. Isso por conta da famosa modulação dos efeitos que o STF tem recorrentemente utilizado nas questões, em especial, de temas tributários. A modulação dos efeitos, neste caso especificamente, trouxe um certo prejuízo aos contribuintes. Isso porque a decisão foi indicada como válida tão somente a partir de janeiro de 2022. Um lapso temporal muito grande, um lapso temporal extenso de quase 1 ano entre a data do julgamento e a data dos efeitos dessa decisão. E essa foi uma inconstitucionalidade formal. Foi uma inconstitucionalidade justamente por ausência de previsão em lei complementar. A partir do momento que o STF modula os efeitos dessa decisão desta maneira, ele oportuniza o poder legislativo a sanar a causa da inconstitucionalidade. Se o problema é a ausência de lei complementar, não seja por isso, façamos uma lei complementar. E foi justamente isso que aconteceu. No dia 15 de março de 2021, apenas 20 dias depois da decisão do STF, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, apresentou um projeto de lei para ajustar, para realinhar a Lei Complementar 87, de 96, a famosa Lei Candir. Então, o projeto de lei ele teve como propósito trazer alguns ajustes
na Lei Complementar 87, principalmente para viabilizar, ali no rol do artigo 12, onde a gente tem todos os fatos geradores do ICMS, um novo fato gerador, que seria a entrada de mercadoria oriunda de outro estado, com destino ao consumidor final, né? Esse projeto de lei, ele, felizmente, já passou por algumas mudanças, ele tem tramitado no Congresso Nacional e já passou por algumas mudanças, e a principal mudança que eu vislumbro é a mudança do artigo 3º, a exclusão do artigo 3º do projeto de lei. No artigo 3º havia a previsão e a garantia de que as leis ordinárias estaduais estariam com a eficácia garantida até a aprovação do projeto de lei em curso. Ou seja, o senador Cid Gomes, ele teve a pretensão de tornar constitucional algo que já havia sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Felizmente, esse dispositivo já foi retirado, foi excluído, e o projeto de lei avançou, tanto que no dia 4 de agosto de 2021, ele foi aprovado no Senado Federal e foi encaminhado, então, para a Câmara dos Deputados. Esse projeto ainda está na Câmara dos Deputados, está hoje na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente está acompanhando fortemente de perto essa tramitação. Não só a Petlove, mas eu acho que todas as empresas varejistas de e-commerce. Afinal de contas, a parcela do DIFAL partilha é de extrema relevância no resultado das empresas, principalmente quando a gente pensa em e-commerce. O que eu acho que é importante mencionar é que em 2016 foi apresentado um projeto de lei 325 que não andou da forma como, ou pelo menos com a celeridade que esse 32 de 2021 tem andado. Isso porque lá em 2016 pode-se dizer que não havia pressa para sanar eventual inconstitucionalidade. O projeto de lei de 2016 também visava fazer alguns ajustes na lei complementar. Tinha esse propósito. Até hoje ele está parado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o cenário é diferente. Os congressistas têm uma decisão de inconstitucionalidade que assombra eles, né? Que os deixa bastante preocupados, porque se esse projeto de lei não passar, vai acontecer uma perda na arrecadação. E aí aqui é um ponto interessante a gente pensar, é que certamente esse projeto de lei vai ser aprovado. Dificilmente os congressistas, os deputados vão votar contra um projeto de lei que prevê queda na arrecadação. Não faz sentido. Então, a questão aqui que se impõe a observar é quando esse projeto de lei vai ser aprovado. Porque no fundo a gente sabe, ele vai, a questão é quando. E essa incerteza do quando é que traz uma série de desdobramentos que para o ano de 2022. Desdobramentos, dúvidas, incertezas em relação ao planejamento. A gente está justamente numa época, outubro, novembro, a época geralmente que as empresas fazem o planejamento, fazem o orçamento para o ano do ano seguinte. E esse está sendo um tema bastante debatido na Petlove, e eu acredito que em todas as empresas. Porque a pergunta do milhão é: vai ter DIFAL ou não vai ter DIFAL? Né? Vai continuar depositando ou não vai continuar depositando? Tem liminar, não tem liminar? É a dúvida que acho que todas as empresas hoje em dia passam, né? E qual é a perspectiva que a gente tem para 2022, pessoal? Os 2 processos mencionados que foram julgados no STF, eles ainda não transitaram em julgado. Eles não transitaram em julgado por questões processuais. A Fazenda apresentou recurso para discutir uma questão referente à modulação dos efeitos.
A modulação dos efeitos, como eu mencionei, ela foi no sentido de fazer valer a decisão, tão somente a partir de janeiro de 2022, mas, ela excepcionou dessa decisão as empresas que já tinham ação em curso e as empresas enquadradas no Simples Nacional. O objeto do recurso da Fazenda Nacional, dos embargos de declaração, foi justamente no sentido de, quais são as empresas que estão excepcionadas, hã, são quais empresas? Aquelas que tinham ação em curso no dia 24 de fevereiro, que foi a data do julgamento, ou aquelas empresas que tinham ação em curso no dia 3 de março, que foi a data da publicação da ata do julgamento. É uma questão realmente processual, o cerne da questão, o cerne da matéria de inconstitucionalidade não é objeto, então não vai ser alterado. Mas o fato de nós não termos o trânsito em julgado, nem na ação declaratória de inconstitucionalidade, nem no nosso leading case, traz uma certa incerteza para os contribuintes, né, que já estão calejados, na verdade, que já estão cansados dessa briga que começou há bastante tempo atrás. E a outra questão, a outra perspectiva, outro aspecto da perspectiva do ano de 2022, é justamente a aprovação do projeto de lei. Como eu mencionei, eu acho que aqui a questão não é se o projeto vai ser aprovado, mas quando o projeto vai ser aprovado. E a dúvida que fica é: faltam 50 dias para o ano de 2022 chegar. Piscou o olho, chegou 2022 já, gente. Realmente falta muito pouco tempo. Não que não haja tempo da aprovação do projeto ou, enfim, mas faltam poucos dias para o ano de 2022 e a gente tem ainda a dúvida de: devo pagar ou não devo pagar o DIFAL, né? Eu tenho uma decisão da Suprema Corte que me diz que é inconstitucional. Em contrapartida, eu tenho leis estaduais que me exigem, e não só as leis, mas a fiscalização estadual. Muitos estados, e aí eu posso mencionar aqui os do Nordeste em especial, Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco, são estados muito firmes na sua fiscalização, que têm barreiras fiscais muito rigorosas e que, de forma às vezes arbitrária, cobram, param mercadorias por ausência de pagamento de um DIFAL que em verdade está depositado em juízo, ou por ausência de pagamento de um DIFAL que eu tenho uma decisão liminar que me respalde. Então realmente é um tanto quanto delicado e precisa ser muito bem avaliada essa questão nas empresas, porque isso, um caminhão parado na barreira, prejudica completamente a experiência do seu cliente. Hoje em dia o e-commerce já está consolidado. Assim, todo mundo compra no e-commerce, ninguém tem mais dúvida de que a mercadoria vai chegar, a mercadoria vai chegar, né. Eu acho que esse receio lá de 15 anos atrás, ninguém mais tem. O desafio do e-commerce hoje é fazer entrega rápida, é fazer entrega expressa, é a logística. Um caminhão parado na barreira por um DIFAL, não recolhido, por um imbróglio tributário, prejudica completamente as operações da empresa, a experiência do cliente, a imagem que a empresa tem. Poxa, eu faço uma promessa de entregar em 3 dias, entrego em 7, né. Então realmente, como conduzir esse problema, essa questão, a gente não tem uma resposta certa, né. A gente realmente precisa avaliar, caso a caso. Na Petlove particularmente, a gente está fazendo uma análise estado por estado. É um trabalho bem de formiguinha, considerando o contexto, considerando o cenário, probabilidades, custo-benefício, de entender se, hã, vamos continuar com os depósitos judiciais, se vamos, não pagar e brigar, se eventualmente um caminhão for parado, a gente vai partir pra briga, né, pra se defender, nesse sentido, né, pessoal. E realmente não temos uma resposta ainda, concreta. Vai realmente de caso a caso, empresa para empresa. Bom, pessoal,
Acho que foi bacana a nossa apresentação. Eu pude aqui explanar para vocês esse contexto do de FAO Partilha, que nasceu por conta justamente de uma mudança na forma de consumo do brasileiro, que se consolidou ainda mais nesse período de pandemia e que é bastante relevante, é um tema bastante relevante, sobretudo para as empresas de e-commerce, né? Como é o caso da Pet Love e de muitas outras aqui no Brasil. Eu agradeço a todos a presença aqui no evento, eu disponibilizo também os meus contatos e abro espaço para perguntas, no caso de eventuais dúvidas ou até compartilhar experiências, né? Eu acho que é um tema bastante atual e relevante para muitas empresas. Muito obrigada. Até 2015, a tributação vigente determinava que a alíquota a ser aplicada nas operações interestaduais de venda a consumidor final deveria ser a alíquota interna do estado de origem. Isso fez com que, naturalmente, a arrecadação desses estados mencionados aumentasse e os estados periféricos, demais estados do país, passassem, então, a diminuir a sua arrecadação. Com isso, os governadores começaram a se mobilizar para transformar a legislação então vigente, fazendo com que ela se tornasse minimamente mais justa, minimamente mais igualitária em relação a essa arrecadação. Foi então que em 2015 nós tivemos a emenda constitucional 87. Essa emenda constitucional, ela trouxe a previsão de tributação de aplicação da alíquota interestadual nessas operações e, adicionalmente, o pagamento do diferencial de alíquota em favor do estado de destino.